paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e a luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Aleluia. Amado, nós vemos aqui Deus usando o profeta Isaías para falar para a nação de Israel, a qual essa palavra serve para nos dias de hoje, que nós estamos vivendo. Você sabia que Jesus disse que antes da sua volta, a iniquidade ia se multiplicar? A iniquidade, isso é, o mal ia se multiplicar, né? Os filhos se voltariam contra os pais contra os filhos, e esse tempo praticamente chegou, amados. A sociedade hoje aplaude os vícios, a pornografia, aplaude as pessoas que vivem uma vida errada, e muitas vezes quando encontra uma pessoa certa, quando um evento, por exemplo, certo, né, que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, a sociedade muitas vezes rejeita, né? Faz chatice das coisas santas e promove os vícios mais degradantes da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está perdida em quê? Em pecado. As pessoas dão mais valor ao pecado do que à santidade, né? E por quê? Porque elas estão escravas dele. Elas não querem largar o pecado, isso é, elas fazem o desejo do seu ventre. E o ventre deseja essas coisas mesmo. Por quê? Porque é a carne que deseja. E a palavra de Deus fala que a carne não pode herdar o reino dos céus. Então, nós precisamos realmente tomar cuidado na vida que nós estamos vivendo, no cotidiano, na nossa convivência com as pessoas que estão ao nosso derredor, com os nossos familiares. Nós precisamos ter cuidado, porque tem muita gente, desculpe eu falar, que vai na igreja, ouve a palavra, mas não sai transformada, não sai renovada, não sai com uma decisão de querer servir ao Senhor, de querer sair do pecado. Não. Venha do jeito que está e está tudo bem. Não. Evangelho é mudança. É a pessoa mudar, reconhecer que está no pecado, reconhecer que a graça e a misericórdia do Senhor, o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Veja, porque o pecado, irmãos, parece doce ao paladar, mas é amargo no estômago. O pecado, ele promete prazer por algum tempo, mas gera desgosto. O pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque o pecado, ele não dói. O pecado só traz consequências. E muitas vezes a pessoa entra numa consequência devido ao pecado, que ela deu mais ênfase ao pecado do que à sua santidade. Então, amado, o pecado nos afasta de Deus agora e eternamente. Tenha cuidado. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tivesse bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu, Ele nos capacita a vencer. Meus amados irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos difíceis de se remanejar. Pessoas que muitas vezes, quando vê a sua diferença, né, de vez, como se diz, falar, olha, houve uma mudança, esse cara é assim, fazia isso, aquilo, outro, hoje ele mudou, ele é diferente, mas as pessoas não reparam nisso. As pessoas começam a criticar, olha, o ex aquilo outro, esse cara era assim, aquela ex era assim, aquela mulher era assim, sabe? Não glorificam a Deus, apenas ficam remoendo o passado. E quem remoe passado, meu irmão, é o diabo. O diabo, ele remove mesmo. Ele usa as pessoas para relembrar a sua vida como era,
Mas hoje você é um homem de Deus, hoje você é uma mulher de Deus, hoje você é um jovem de Deus, então permaneça firme. Permaneça firme para que você possa realmente chegar diante do Senhor um dia e Ele falar, servo bom e fiel. Entendeu, amado? Precisamos lutar contra a nossa natureza humana, porque se nós deixarmos, ela domina o nosso corpo, domina a nossa mente e muitas vezes nós entramos em desertos áridos. Então tenha muito cuidado, procure estar sempre orando, procure estar sempre buscando a presença do Senhor, procure buscar uma santidade física, mental, uma santidade espiritual e você vai ver Deus operar e trabalhar na sua vida. Não desista, continue firme nessa caminhada. É fácil? Não, mas o Espírito Santo de Deus dá força para você. E eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar o teu filho e a tua filha, a qual estão firmes na fé, Senhor, a qual estão buscando a tua presença, que o Senhor venha dar sabedoria e a direção para eles em tudo que eles forem fazer. Pai, eu oro em favor deles, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus.